Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto da Páscoa, culto muito especial para cada um de nós, culto especial para os cristãos, onde nós vemos o maior amor, o maior sacrifício que foi feito por amor por uma pessoa. E se buscarmos na memória o sacrifício que cada um de nós já fizemos pelos nossos entes queridos, por esposa, por marido, por filhos, netos, nós vamos buscar sacrifícios, mas nenhum com amor tão grande assim. E além do mais, nós muitas vezes nos sacrificamos por pessoas que amamos, por pessoas que são queridas nossas, por pessoas com quem temos empatia. Talvez nós tenhamos feito um sacrifício ou outro por pessoas pelas quais não conhecíamos, com pessoas pelas quais tínhamos pena, tínhamos dó, tínhamos caridade. Mas esse amor ele foi muito especial, porque foi um amor por um pecador, um amor por aqueles que ofenderam a Deus através dos pecados. Quando Deus criou o homem, e acredite ou não você, Deus criou o homem, ele tinha um propósito totalmente diferente para as nossas vidas. Ele tinha um propósito de vivermos com ele, de termos comunhão com ele, de adorarmos, glorificarmos
o nome dele, mas o pecado mudou tudo isso. O pecado trouxe a separação entre Deus e nós. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, além da separação de Deus, nós tivemos a morte espiritual. E como poderíamos pagar esse salário tão grande que é a morte? Como poderíamos nos livrar dos nossos pecados? Nós não teríamos condições. Então Deus, no seu amor tão grande, enviou o seu Filho, seu único Filho, para viver como um de nós, para viver com as dificuldades, com as privações, com as provações, com as lutas nossas do dia a dia. E Jesus viveu integralmente o que Deus proporcionou para ele. Ele venceu todas as batalhas que foram propostas para ele. E ele andou sempre em comunhão com Deus. Deus sempre esteve com ele. Jesus não tinha pecado. Mas o salário do pecado é a morte. Jesus andou corretamente, vivendo uma vida santa, uma vida digna. Então, como uma pessoa dessa poderia morrer? Não tinha pecados. Mas o pecado do homem deu um jeito de condenar aquele inocente, condenar aquele que vivia fazendo bem, aquele que era prova de amor por onde passava. E ele foi condenado, e ele foi crucificado. E na cruz, Jesus experimentou algo muito diferente. Ele experimentou os nossos pecados. Ele começou a receber os nossos pecados. E esses pecados, a multidão dos nossos pecados, fizeram com que ele sofresse, fizeram com que Deus se afastasse dele. Então Jesus morre pelo seu pecado. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia ele vence a morte. Ele vence a morte através do sangue dele derramado na cruz. E através deste sangue derramado na cruz, aquele que crê, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, volta a ter comunhão com Deus. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Nós temos isso. O salário do pecado é a morte, não tem escapatória. Se você pecou, aliás, nós nascemos em pecado. Então, se você pecou, o salário é a morte. Mas Romanos 6:23 complementa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O maior amor de todos foi Ele dar a vida por pessoas como eu, como vocês. Ele dar a vida por pessoas indignas, pessoas pecadoras, pessoas que ofenderam a Deus, mas que por esse sangue derramado na cruz tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus, de ser redimido dos pecados, ter os pecados justificados. Então louvemos neste culto de Páscoa ao nosso Deus, agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de louvar o Teu nome, de termos novamente paz com Ele, de termos novamente comunhão com Ele, de termos acesso com Ele. Interessante que quando foram visitar o túmulo de Jesus, a resposta foi essa do anjo: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E nós louvamos a Deus, porque nós podemos dizer: Jesus está aqui, porque Ele ressuscitou. Amém? Louvemos ao Senhor. Mas
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, Jesus me esconde e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Boa noite. Mais uma vez, com alegria no coração, estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje é um dia especial em que os cristãos comemoram a Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos falar sobre este assunto. O texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós vamos falar sobre este assunto. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito, em perfeito estado e santidade, mas o homem desobedeceu as determinações, as ordens de Deus, o mandamento de Deus, e pecou. E com isso toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. E nós então hoje sofremos as consequências do pecado. O mundo inteiro sofre as consequências do pecado. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, no seu amor profundo, maravilhoso, Ele não era obrigado, e nem precisava fazer isto. Ele, então, resolveu solucionar o problema do homem, o problema do pecado. E isto Ele o fez antes mesmo do homem pecar. Ele já sabia. E quando o homem pecou, a promessa de que da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que introduziu então o pecado no mundo, e a Bíblia fala que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Deus quis, no seu amor, na sua misericórdia, resolver o problema do pecado na vida daqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. E Ele, então, na sua determinação, Ele determinou que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, viria ao mundo para resolver, então, esse problema. E Ele é chamado, então, o Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal, porque Ele morreu na Páscoa, na celebração da Páscoa, no dia da Páscoa dos judeus. E instituiu, então, a Páscoa, a ceia, e hoje nós comemoramos esse dia da Páscoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a história do povo de Israel,
o povo através do qual Jesus Cristo, Salvador, veio ao mundo. Então, nós olhamos que na noite em que Israel foi libertado do Egito, aconteceu um fato maravilhoso que ilustra justamente que a Bíblia chama de uma sombra daquilo que seria Jesus Cristo. Então, eles foi ordenado por Deus através de Moisés para que matasse um cordeiro e passasse o seu sangue nos umbrais das portas, nos portais e das portas, para que então, no momento que Deus passasse para matar os primogênitos do Egito, os primogênitos de Israel não fossem atingidos por aquela morte. Então, aquele cordeiro era um símbolo do Cordeiro de Deus que haveria para nos livrar, então, da morte eterna, para nos dar vida eterna. Quando nós olhamos para esse fato e comparamos, então, o Cordeiro dos judeus com o Cordeiro pascal, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nós vamos ver algumas coisas importantes, fatos importantes. O primeiro fato que nós vamos ver é que o Cordeiro pascal dos judeus, ele tinha de ser sem defeito. Aquele cordeiro que eles iam tirar o sangue e celebrar a ceia, a Páscoa, comendo então a carne daquele cordeiro. Ele tinha que ser sem defeito. Nós lemos isto lá em Êxodo 12, 5, que diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, tinha que ser sem defeito, perfeito aquele cordeiro, porque senão não seria aceito por Deus. Não seria aceito aquele sacrifício diante do Senhor. E a Bíblia fala também que o nosso Cordeiro pascal, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e não tinha pecado, nunca pecou, ele era perfeito e ele se entregou e tomou sobre ele os nossos pecados, e o seu sangue então era um sangue de um cordeiro perfeito. Por isso Deus aceitou esse sacrifício, pagamento que Cristo fez pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro, quando fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele declara o seguinte: não foi com prata ou ouro ou qualquer outra coisa incorruptível que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Esse cordeiro era Jesus Cristo, e este sangue desse defeito sem mácula, desse cordeiro sem defeito, sem mácula, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós para resolver esse problema. E ele morreu justamente no dia da celebração da Páscoa dos judeus. E então era um cordeiro perfeito, o que os judeus usaram para se livrar da morte dos primogênitos no dia da saída do Egito. Jesus é o nosso cordeiro perfeito que tomou os nossos pecados e morreu por nós. Em segundo lugar, o cordeiro tinha de ser escolhido com antecedência. Antecedência. Diz Êxodo 12, 3, que
falai a todos da congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então eles tomavam esse cordeiro, guardavam ali na sua casa e aguardando a ordem de Deus para que pudessem então matar aquele cordeiro. O dia de matar foi escolhido com antecedência aquele cordeiro. A Bíblia fala que o Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de Deus criar o homem, Jesus Cristo já foi designado para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, e ele então foi escolhido com antecedência, mesmo antes do pecado entrar no mundo. Falando sobre esta verdade, em Apocalipse 13, 8, nós lemos o seguinte: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, foi escolhido com antecedência para então ser o Cordeiro de Deus. Em terceiro lugar, o Cordeiro Pascal tinha de ser morto pelo povo. Quando Jesus foi levado a julgamento, ele foi colocado ao lado de um salteador e então perguntaram ao povo: quem que vocês querem que eu solte? Pilatos, né? Perguntou isso ao povo, e o povo então declarou que eles queriam que soltasse Barrabás e que Cristo fosse então crucificado. E nós vimos isto, que os judeus também, eles mataram os seus cordeiros. Foram eles que mataram os seus cordeiros. Nós lemos isto em Êxodo 12, 6, que diz assim: e o guardareis até o 14º dia, escolheram dia 10, o 14º então, eles guardaram, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, o povo matou os seus cordeiros, né? Jesus Cristo também, diz o apóstolo Pedro no livro de Atos, no dia de Pentecostes, que os judeus mataram Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 23 de Atos 2: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, o povo matou o cordeiro do Egito e agora o povo também levou a ser crucificado o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal. Em quarto lugar, o Cordeiro Pascal tinha de ser morto à tarde. Nós lemos isto quando aconteceu no Egito, no capítulo 12, versículo 6, a parte B do versículo, então, que diz assim: todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, aquele cordeiro tinha que ser morto à tarde. Em Marcos 15, 33 e 34, nós lemos o seguinte: chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele morreu à tarde, como os cordeiros de Israel também morreram, foram sacrificados à tarde. O nosso cordeiro pascal morreu às 3 horas da tarde, então ali na cruz do Calvário. Em quinto lugar, o cordeiro pascal tinha o seu sangue todo derramado, era derramado, tirado todo o sangue do animal, né, o cordeiro pascal de Israel, e eles passaram nos umbrais da porta, e todo aquele sangue, e então usaram aquele sangue para isto. E então, em Êxodo 12:7, nós lemos: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comer o cordeiro. Então eles tiraram o sangue do cordeiro para fazer isto. O cordeiro de Israel, né? O dia da saída, da libertação, do livramento da morte dos primogênitos dos judeus. Então eles tiraram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta, na porta onde morava. E a Bíblia fala sobre Jesus dizendo o seguinte: chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então Jesus Cristo derramou todo o seu sangue também, foi tirado todo o seu sangue pela a crucificação, porque ele veio para fazer isto, derramar todo o seu sangue em benefício de todos aqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, daqueles que o têm como Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal. E ele então derramou todo o seu sangue. Quando o soldado fez o teste, se já havia derramado sangue, saiu um pouco de sangue, depois saiu água, porque não havia mais sangue em Jesus. Ele derramou todo o seu sangue para nos salvar, para nos purificar dos nossos pecados. Em sexto lugar, por último, o Cordeiro Pascal faria com que seu sangue se tornasse um livramento. Aquele sangue ali era o livramento dos primogênitos de Israel. Nós lemos isto em Êxodo 12:13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Eu o vi, o sangue passarei por vós, e não haverá entre praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então era um livramento, aquele sangue derramado ali pelo Cordeiro e passado nas portas dos judeus, era um livramento. Ele constituía um livramento por ordem de Deus. Eles fizeram isto e receberam o livramento. Quando nós lemos lá em Apocalipse 5, versículo 9, a respeito do sangue de Cristo, o que ele fez? O sangue de Cristo é o pagamento de um preço pelos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida. Por isso que lemos o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse sangue, então, foi o pagamento de um preço, do nosso resgate.
Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o sangue de Cristo foi o pagamento do nosso resgate da escravidão do pecado, do príncipe das trevas, que é o diabo. Seu sangue efetuou, então, o nosso resgate. Concluindo, então, o sangue do Cordeiro Pascal tinha de ter seu sangue passado na porta. E o sangue de Cristo também foi espargido sobre nós, né? E é o sangue do poder, o poder de Cristo, o poder do seu sangue, que nos purifica. Então, Jesus veio e foi o Cordeiro Pascal, morreu na Páscoa, ressuscitou, voltou para o céu e garantiu a nossa vitória contra a morte, a nossa ressurreição, e garantiu-nos vida eterna. Quem crê em mim, disse ele, tem vida eterna. Então, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, foi sacrificado e nós, então, alcançamos a libertação, a salvação, a vida eterna, a garantia de que moraremos com o Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração para que edifique a sua vida. Amém. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa